Imagina a cena. Um salão de luxo, champanhe de R$ 1.000, CEOs e milionários. No meio de tudo, uma mulher sussurra apavorada. Eles estão aqui por mim. 3 homens de preto atravessam o salão. O pânico toma conta. E num canto, invisível, um pai solteiro de uniforme simples segura um copo d'água. Ninguém nota ele. Ninguém se importa. Mas, 15 segundos depois, quando a verdade sobre quem ele realmente é vem à tona, o salão inteiro congela. A CEO não consegue respirar. Como ela não viu? Como ninguém viu? Se você acredita que aparências enganam e que heróis de verdade andam entre nós em silêncio, fica até o final dessa história. E me conta aqui nos comentários. De onde você está nos ouvindo? Leio todos os comentários e adoro saber até onde nossas histórias chegam. O rooftop do Hotel Unique brilhava como uma joia suspensa sobre São Paulo. Luzes âmbar dançavam nas paredes curvas do edifício mais icônico da cidade. Ao redor, o skyline recortava o céu noturno com prédios que tocavam as nuvens. Lá embaixo, milhões de vidas seguiam seus rumos. Lá em cima, apenas alguns poucos celebravam o tipo de sucesso que a maioria só vê em revistas. Era quinta-feira, 19h30. A festa de captação da Vasktec estava no auge. Garçons de colete preto circulavam com bandejas de champanhe francês. Cada taça valia mais do que um salário mínimo. Os convidados nem notavam. Vestidos de grife, ternos sob medida, joias que capturavam a luz como pequenas estrelas. Conversas pontuadas por risos polidos e apertos de mão calculados. Dinheiro reconhecia dinheiro. Poder cumprimentava poder. No centro de tudo, Manuela Rocha sorria. Aos 32 anos, ela era a CEO mais jovem a transformar uma startup brasileira em unicórnio. A Vasktec, sua empresa de inteligência artificial, valia 1,2 bilhões de dólares. Os investidores que agora brindavam ao seu redor haviam duvidado dela 5 anos atrás. Jovem demais, disseram. Mulher demais, pensaram, mas não falaram. Ela provou que todos estavam errados. O vestido azul marinho que usava era simples, mas custava o equivalente a um carro popular. Os brincos de diamante eram discretos, mas brilhavam com a confiança de quem não precisa provar nada a ninguém. O cabelo preso em um coque elegante, a postura ereta, o sorriso ensaiado na perfeição. Mas se alguém olhasse de verdade, muito de verdade, veria que suas mãos tremiam levemente quando ela checava o celular. Camila, sua assistente pessoal, permanecia a 2 passos de distância. Tinha 26 anos e a lealdade de quem devia sua carreira inteira a Manuela. Loira, alta, eficiente. Segurava uma pasta discreta e um tablet. Seus olhos escaneavam constantemente o ambiente, como Manuela havia ensinado. "Está tudo bem?" Camila sussurrou, aproximando-se quando Manuela checou o telefone pela 5ª vez em 10 minutos. "Sim." A resposta veio rápida demais. "Só conferindo os números da apresentação." Mentira. Ambas sabiam. A verdade era que, há 3 semanas, mensagens anônimas começaram a chegar. Primeiro no e-mail corporativo, depois no celular pessoal. Mensagens que sabiam demais. Onde ela almoçava, com quem se reunia, quanto tempo ficava sozinha no escritório à noite. "Você nos deve mais do que dinheiro, Manuela, e nós sempre cobramos." A polícia não encontrou nada. A segurança privada vasculhou tudo. Nada. E hoje, nesta noite de celebração, algo no ar parecia errado. Do outro lado do rooftop, perto das portas de serviço que levavam às escadas de emergência, Arthur Gonçalves verificava o crachá preso ao uniforme. "Segurança terceirizada", dizia em letras grandes. Embaixo, seu nome. Foto 3x4 séria. A empresa que o contratou por diária se chamava Forteza Segurança. Pagavam R$ 180 por turno de 8 horas. Sem benefícios, sem contrato fixo. Para os convidados da festa, ele era invisível. Arthur tinha 35 anos, mas aparentava 40. O uniforme azul marinho era tamanho G, mas ficava apertado nos ombros largos. O cabelo castanho estava bem cortado, simples,
Nada que chamasse atenção. Tinha 1,80 m de altura, ombros que carregavam peso silencioso, mãos grandes com pequenas cicatrizes entre os dedos. O rosto era comum, bonito de uma forma discreta. O tipo de homem que você esquece 5 segundos depois de olhar, exatamente como ele planejava. No pulso esquerdo, um bracelete de couro gasto, marrom escuro, com pequenas rachaduras. Ele tocou o objeto inconscientemente, como fazia sempre que se sentia tenso. 3 toques. Pausa. Mais 3. Pai! Arthur virou e sorriu pela primeira vez na noite. Miguel corria em sua direção, segurando um caderno de desenho e uma caixa de lápis de cor. 7 anos, magro, olhos castanhos imensos que pareciam absorver o mundo inteiro. Usava uma camiseta do Homem-Aranha que já estava desbotada de tantas lavagens e um short jeans com um remendo no joelho. Tênis com velcro ao invés de cadarço. Olha! Miguel mostrou o desenho. Era o rooftop visto de cima. As pessoas pareciam pequenas formigas coloridas. Desenhei a festa do alto como se eu fosse um super-herói voando. Arthur se ajoelhou, ficando na altura do filho. Ficou incrível, campeão. Você capturou tudo direitinho. Eu sei. Miguel sorriu com aquela confiança pura das crianças. Quando eu crescer, vou ser arquiteto. Vou desenhar prédios de verdade. Vai sim. Arthur ajeitou o cabelo bagunçado do menino. Mas agora precisa voltar para a sala de descanso, combinado? O papai ainda está trabalhando. Mas eu quero ficar aqui. As luzes são tão bonitas. Eu sei. Mas lembra do combinado? Miguel suspirou dramaticamente do jeito que crianças fazem quando sabem que perderam a discussão. Tá bom. Mas depois a gente come pastel? Pastel de carne com queijo. Promessa. Você é o melhor pai do mundo. Miguel abraçou as pernas de Arthur com força. Depois saiu correndo de volta para a sala onde os funcionários terceirizados guardavam suas coisas. Arthur permaneceu ajoelhado por mais 1 segundo, olhando o filho desaparecer pela porta. Tocou o bracelete novamente. 3 vezes. Pausa. 3 vezes. Quando se levantou, seu rosto havia mudado sutilmente. Os olhos agora não apenas olhavam, observavam, analisavam, calculavam. Ele havia notado 3 homens entrando pela porta principal há 10 minutos. Ternos caros. Muito caros. Corte italiano. Tecido que não amassava. Mas algo estava errado. O jeito de andar. Muito rígido. Muito controlado. Os ombros quadrados demais. O olhar que vasculhava o ambiente em padrões específicos. Militares? Talvez. Segurança privada de alto nível? Possível. Criminosos profissionais? Mais provável. Um deles tinha tatuagem no pescoço parcialmente coberta pela gola da camisa. Arthur conseguia ver apenas um pedaço. Parecia familiar. Algo que ele já tinha visto antes, em outro tempo, em outra vida. Ele forçou-se a desviar o olhar. Não é problema seu, murmurou baixinho. Você não é mais aquele homem. Mas seu instinto discordava. Do outro lado do salão, Marcos Andrade já estava no 5º copo de uísque. 53 anos, executivo de um fundo de investimentos que administrava bilhões. Rosto vermelho de sol artificial, barriga que o personal trainer não conseguia eliminar, relógio suíço que valia mais que a maioria dos carros no estacionamento. Falava alto, ria alto. Ocupava espaço como se o mundo lhe devesse isso. Então eu disse ao CEO. Marcos segurava o ombro de um colega mais jovem. Ou você aceita a nossa proposta, ou a gente enterra sua empresa em 6 meses. Risos. Concordâncias, mais uísque. Marcos cambaleou levemente procurando apoio. Sua mão encontrou uma mesa alta coberta com toalha branca. Ele se segurou, depois percebeu que havia um copo vazio ali. Gesticulou amplamente para um garçom. Ei, mais bebida aqui. O garçom, um rapaz de 20 e poucos anos, aproximou-se rapidamente com uma bandeja. Claro, senhor. Whisky? Você tem cara de quem entende de bebida? Marcos riu da própria piada. Só traz logo.
O garçom serviu e se afastou. Marcos pegou o copo, mas seus reflexos embriagados falharam. O uísque escorregou dos dedos e caiu. O líquido âmbar se espalhou pela toalha branca como sangue dourado. Marcos olhou para o derramamento. Depois olhou ao redor, procurando alguém para culpar. Foi quando viu Arthur. O segurança estava a 3 metros de distância, observando o salão. Quieto. Invisível para a maioria, mas não para Marcos, que tinha o talento especial de encontrar pessoas que ele considerava abaixo dele. Ei, você! Marcos estalou os dedos. Segurança, vem aqui! Arthur virou a cabeça lentamente. Seus olhos encontraram os de Marcos. Por um segundo, apenas um segundo, algo passou entre eles. Um aviso silencioso. Mas Arthur engoliu qualquer reação e caminhou até a mesa. Sim, senhor. Limpeza. É para isso que vocês existem, não é? Marcos fez um gesto amplo para a bebida derramada. Eu não vou ficar aqui o resto da noite olhando para essa bagunça. Arthur olhou para a toalha molhada. Depois para Marcos. Vou chamar alguém da equipe de limpeza, senhor. Não. Marcos se aproximou. O hálito pesado de álcool. Você mesmo vai limpar. Agora. Alguns convidados próximos começaram a prestar atenção. Conversas diminuíram de volume. Olhares curiosos. Arthur respirou fundo. Tocou o bracelete. 1 vez. 2. 3. Claro. Ele caminhou até o carrinho de serviço mais próximo e pegou uma toalha limpa. Voltou e começou a absorver o líquido derramado. Seus movimentos eram precisos, controlados, eficientes. Marcos observava com um sorriso torto. É isso aí, bom garoto. Ele pegou outro copo de uísque da bandeja de um garçom que passava. Sabe qual é seu problema? Marcos falou alto o suficiente para que mais pessoas ouvissem. Vocês, pessoas como você, nunca vão ser nada além disso. Arthur continuou limpando. Não respondeu. Olha para eles. Marcos gesticulou amplamente para os convidados ao redor. Essas pessoas construíram impérios, mudaram o mundo. E você limpa a sujeira deles. É isso que você vai fazer pelo resto da vida. Mais olhares, mais atenção. Alguns convidados pareciam desconfortáveis. Outros, curiosos. Alguns achavam engraçado. Arthur terminou de limpar. Dobrou a toalha suja com cuidado. Ficou de pé. Posso ir agora, senhor? Marcos deu um passo vacilante para a frente. Não, ainda não terminei de falar. E então, com um movimento deliberado e cruel, Marcos virou seu copo novo. O uísque caiu diretamente no ombro de Arthur. O líquido escorreu pelo uniforme, manchando o tecido azul marinho com uma marca escura e úmida. Ops! Marcos sorriu. Olha só, agora você tem mais para limpar. Silêncio. O som da festa pareceu desaparecer. 20, 30 pessoas observavam agora. A humilhação acontecia sob holofotes invisíveis. Arthur ficou parado. O uísque pingava do seu ombro, caindo no chão de madeira polida. Suas mãos, que seguravam a toalha suja, apertaram o tecido. Os nós dos dedos ficaram brancos. O maxilar tensionou. Por um segundo, apenas um segundo, algo muito perigoso brilhou em seus olhos, e então desapareceu. Ele relaxou as mãos. Respirou. Tocou o bracelete. Vou trocar de camisa. Com licença. Arthur começou a se virar, mas a voz de Marcos o alcançou. É isso aí, amigão. Foge. É o que pessoas como você fazem. Você nasceu para servir. Seu filho também vai nascer para servir. É assim que o mundo funciona. Arthur congelou. Seu filho. Marcos não devia ter mencionado seu filho. Mas antes que Arthur pudesse fazer ou dizer qualquer coisa, uma voz cortou o ar. Marcos, chega! Manuela Rocha havia se aproximado. Seu rosto estava pálido, mas determinado. Camila estava ao seu lado, segurando o tablet como um escudo. Manuela! Marcos sorriu como se tivesse encontrado uma velha amiga. Não se preocupe, só estou ensinando algumas coisas básicas para... Você está bêbado, Manuela interrompeu. Sua voz era calma, mas tinha aço nas palavras.
E está constrangendo a todos nós. Sugiro que você pegue sua esposa e vá embora antes que eu peça para a segurança escoltá-lo. Marcos piscou, surpreso. Depois riu. Você não vai fazer isso. Tente me testar. Por um longo momento eles se encararam. Então Marcos deu de ombros, pegou outro copo de uma bandeja passante e cambaleou em direção à saída. Esta festa já estava entediante mesmo. Ele murmurou ao passar. Manuela virou-se para Arthur. Seus olhos o avaliaram. Ela abriu a boca para dizer algo. Talvez um pedido de desculpas, talvez apenas uma palavra gentil. Mas foi quando o telefone dela vibrou. Ela olhou para a tela. Seu rosto empalideceu ainda mais. Uma mensagem. Número desconhecido. Olhe para a porta. Nós chegamos. Manuela levantou os olhos lentamente. Os 3 homens de terno que Arthur havia notado antes agora estavam se movendo. Não corriam. Não chamavam atenção. Mas se deslocavam através da multidão com propósito, em direção a ela. Camila seguiu o olhar de Manuela e viu os homens também. Miss Rocha? A voz de Camila tremeu. Aqueles homens, eles estão... Eu sei. Manuela sentiu seu coração acelerar. As ameaças, as mensagens, tudo havia sido real. Tudo estava acontecendo agora. Ela se virou para Camila e, sem pensar, agarrou o braço da assistente. Suas unhas perfeitamente feitas cravaram na pele. Quando falou, sua voz saiu em um sussurro desesperado que apenas Camila e o segurança próximo conseguiam ouvir. Eles estão aqui por mim. Arthur ouviu. Seus olhos se moveram dos homens para Manuela, depois para a porta onde Miguel estava, depois de volta para os homens. Um deles tocou a lateral do paletó. Um movimento sutil. Mas Arthur reconheceu. Ele estava checando uma arma escondida. O instinto de Arthur gritou. Cada fibra do seu ser, cada ano de treinamento que ele havia tentando enterrar, tudo veio à superfície como uma onda. Mas ele tinha um filho. Um filho que não podia perder o pai. Um filho que não podia descobrir quem seu pai realmente era. Arthur fechou os olhos por meio segundo. Tocou o bracelete. E então fez uma escolha. Ele deu um passo à frente, colocando-se entre Manuela e os homens que se aproximavam. Senhora, ele disse baixinho, sua voz completamente diferente agora. Precisa sair. Agora. Manuela olhou para ele confusa. Como um segurança de festa sabia o que estava acontecendo. Como ele podia saber? Mas antes que ela pudesse perguntar, o primeiro dos 3 homens chegou. Alto. Ombros largos. Tatuagem no pescoço parcialmente coberta. Quando seus olhos encontraram os de Arthur, algo passou entre eles. Reconhecimento. Medo. O homem parou abruptamente. Sua mão, que ia em direção ao interior do paletó, congelou. Você, ele sussurrou. Sua voz tinha sotaque do interior. Não pode ser. Você está morto. Arthur não respondeu. Apenas permaneceu ali, imóvel como uma estátua. Os outros 2 homens chegaram e pararam também, flanqueando o primeiro. Eles olharam para Arthur. Depois um para o outro. O salão inteiro percebeu que algo estava errado. Conversas morreram. A música continuava tocando, mas ninguém dançava mais. Todos olhavam para o pequeno grupo no centro do rooftop. Manuela estava congelada, seu coração batendo tão forte que ela podia ouvir o sangue nos ouvidos. E então, o segundo homem, mais jovem, talvez 30 anos, falou. É ele, é o fantasma. Aquele nome. Manuela sentiu como se o chão tivesse desaparecido sob seus pés. O fantasma. Ela conhecia aquele nome. 13 anos atrás. Ela tinha 19 anos. Universidade Federal. Sequestrada do estacionamento por homens que sabiam que seu tio tinha dinheiro. 3 dias em um galpão abandonado. Terror, escuridão. A certeza de que ia morrer. E então as portas explodiram. Fumaça. Gritos, tiros, e uma figura com colete da Polícia Federal que a carregou nos braços através do caos.
Ela nunca viu o rosto dele claramente. A noite estava escura. Ele usava balaclava. Tudo aconteceu tão rápido. Mas lembra de ouvir os outros sequestradores gritarem um nome quando tentaram fugir. É o fantasma! Corram! Depois, nos jornais, ninguém usou esse nome. Apenas Operação Bem-Sucedida da Polícia Federal. Fotos de autoridades recebendo medalhas. Nenhum rosto individual. Nenhum nome específico. Mas ela nunca esqueceu. O fantasma salvou sua vida. E agora, 13 anos depois, aquele nome estava sendo dito novamente. Pelo segurança que ela havia acabado de ver ser humilhado com uísque derramado em seu uniforme. O segurança que tinha um filho pequeno esperando na sala de descanso. O segurança invisível que ela havia passado 5 vezes durante a festa sem realmente ver. Manuela olhou para Arthur Gonçalves com novos olhos. E pela primeira vez naquela noite, finalmente o viu de verdade. O tempo parece desacelerar quando o medo toma conta. Manuela sentiu isso agora. Cada segundo se esticava como elástico prestes a romper. Seu coração batia tão forte que ela podia sentir o pulso no pescoço, nas têmporas, nos pulsos. Ao redor, o mundo continuava existindo. Música tocando, luzes brilhando, o murmúrio distante da cidade lá embaixo. Mas para ela, tudo havia encolhido até este momento. Este círculo de pessoas, estes 3 homens, este segurança que de repente não parecia mais um segurança. Os 3 homens de terno permaneciam a 5 metros de distância. O primeiro, aquele com a tatuagem no pescoço, tinha os olhos fixos em Arthur. Não em Manuela. Não no dinheiro ou nas joias ao redor. Apenas em Arthur. Como se nada mais importasse. Fantasma, ele repetiu mais alto desta vez. Sua voz tinha o peso de quem está vendo um fantasma de verdade. Faz quantos anos? 6? 7? Arthur não respondeu. Sua postura havia mudado sutilmente. Não era mais o homem cansado que limpava mesas. Os ombros estavam mais largos, a coluna mais reta, os pés plantados no chão em uma base sólida. Até a expressão no rosto era diferente, vazia, calculada, profissional. Camila agarrou o braço de Manuela com mais força. O que está acontecendo? Ela sussurrou. Manuela não conseguia responder. Sua mente estava correndo por memórias de 13 anos atrás. O galpão escuro, as mãos amarradas, o cheiro de mofo e medo, e então a explosão. Fumaça, uma figura saindo da névoa como um anjo vingador. Podia ser ele, este homem de uniforme barato e tênis gasto. O segundo homem, o mais jovem, deu um passo lateral, tentando flanquear Arthur. Movimento tático, profissional. Eles estavam criando ângulos de ataque. Vocês sabem quem ele é? Arthur falou pela primeira vez. Sua voz era baixa, controlada, mas carregava autoridade que não estava lá antes. Então sabem que precisam sair, agora, enquanto ainda podem. O terceiro homem, calvo, mais velho, com cicatriz na sobrancelha, riu, mas o som era nervoso. Nós temos ordens. A mulher vai conosco. Não vai. São 3 contra 1. Arthur inclinou a cabeça ligeiramente. E daí? Por um momento ninguém se moveu. Então o homem da tatuagem fez um gesto quase imperceptível para os outros 2. Linguagem corporal, comunicação silenciosa. Eles entenderam imediatamente. Estavam prestes a atacar. Manuela viu, sentiu. Cada músculo em seu corpo gritou para correr, mas seus pés estavam presos ao chão, como se o próprio medo os tivesse transformado em concreto. Arthur, porém, não olhou para os homens. Ele olhou para Camila. Você tem 15 segundos, ele disse baixinho, mas com tal intensidade que a palavra pareceu uma ordem militar. Leve sua chefe para as escadas de emergência. Porta à esquerda, corredor vermelho. Tranque-se no escritório 3 andares abaixo. Não saia até a polícia chegar. Mas, 15 segundos. Desta vez não foi um pedido. Começa agora. E então, como se um interruptor tivesse sido acionado, o mundo explodiu em movimento. 15 segundos. O homem da tatuagem moveu a mão para dentro do paletó. Arthur viu antes de acontecer. Leu a intenção nos olhos, no ângulo do ombro, no peso mudando para o pé direito.
Arthur se moveu primeiro. 3 passos explosivos que cobriram a distância em 1 segundo. Sua mão esquerda interceptou o pulso do homem antes que ele pudesse sacar a arma. A direita atingiu o cotovelo com precisão cirúrgica. Um estalo seco. Grito de dor. A arma, uma pistola 9mm, caiu no chão polido do rooftop com um barulho metálico que silenciou toda a música. Alguém na multidão gritou. 14 segundos. O segundo homem reagiu rápido, muito rápido. Treinamento militar, sem dúvida. Ele avançou com um gancho de direita visando o maxilar de Arthur. Mas Arthur não estava mais ali. Ele havia se abaixado, pivotado, usando o corpo do primeiro homem como escudo. O soco acertou o ombro do companheiro ao invés do alvo pretendido. Arthur aproveitou o momento de confusão e atingiu o joelho do segundo homem com um chute baixo e preciso. Outro grito. O homem cambaleou, mas não caiu. 13 segundos. Manuela congelou. Seu cérebro tentava processar o que estava vendo, mas era rápido demais, violento demais, real demais. Este era o segurança que havia limpado o uísque derramado 3 minutos atrás? Camila a puxou. Precisamos ir, ele disse 15 segundos. Manuela permitiu ser arrastada. Seus pés finalmente se moveram, mas seus olhos permaneceram fixos na cena se desenrolando atrás dela. 12 segundos. O terceiro homem, o calvo, finalmente reagiu. Ele sacou sua própria arma, uma Glock preta. O cano apontou para Arthur, que estava no meio de desarmar o primeiro atacante. Abaixem as armas! Alguém na multidão gritou. Pânico. Pessoas começaram a correr em todas as direções. Gritos, mesas virando, taças quebrando. O belo rooftop de luxo se transformou em caos em segundos. 11 segundos. Arthur viu a arma perifericamente. Calculou. Não tinha tempo para desarmar o primeiro homem e esquivar do tiro. Então improvisou. Ele girou o primeiro homem, aquele da tatuagem, colocando-o entre si e o atirador. Usou o corpo como escudo humano. O calvo hesitou. Não podia atirar sem acertar o companheiro. Essa hesitação custou tudo. 10 segundos. Arthur empurrou o homem da tatuagem contra o calvo. Os dois caíram em uma confusão de membros e xingamentos. A arma disparou. O som foi ensurdecedor naquele espaço fechado. Mas a bala foi para o teto, arrancando um pedaço de reboco que choveu como neve suja. Mais gritos, mais caos. Um garçom derrubou uma bandeja inteira. O barulho de vidro quebrando se somou à cacofonia. 9 segundos. O segundo homem, aquele do joelho machucado, ignorou a dor e se lançou contra Arthur. Agarrou sua cintura tentando derrubar. Eles eram do mesmo tamanho, mesma força. Talvez até o mesmo treinamento. Mas Arthur tinha algo que o outro não tinha. Ele tinha mais a perder. Arthur trouxe o cotovelo para baixo com força brutal. 1 vez. 2 vezes. Atingindo as costas, os rins, qualquer coisa vulnerável. O homem grunhiu, mas manteve o agarre. 8 segundos. Manuela e Camila haviam chegado à porta das escadas de emergência. Camila puxou a maçaneta. Trancada. Claro que estava trancada. Era saída de emergência. Não abre! Camila estava à beira do pânico. Manuela olhou para trás. Arthur ainda lutava contra o segundo homem. Os outros 2 estavam se levantando. Eram 3 contra 1. 3 homens armados e treinados contra um segurança que, aparentemente, tinha um passado que ela não entendia. Mas mesmo assim, 3 contra 1. 7 segundos. Arthur quebrou o agarre torcendo seu corpo violentamente e atingindo com uma joelhada. O segundo homem finalmente soltou e rolou para o lado, ofegante. Mas agora o calvo estava de pé novamente, e sua arma estava firme, apontada diretamente para a cabeça de Arthur. Acabou, fantasma. O calvo cuspiu sangue de um lábio cortado. Você está enferrujado, velho. Devia ter ficado morto. Arthur levantou as mãos lentamente, mas seus olhos estavam calculando, medindo distância, ângulos, possibilidades. 6 segundos. Polícia está a caminho. Alguém na multidão gritou. Alguém chamou a polícia. O homem da tatuagem
Ainda segurando o braço quebrado, caminhou até ficar ao lado do calvo. Seu rosto estava pálido de dor, mas os olhos brilhavam com raiva. Você quebrou meu braço, seu desgraçado. Devia ter ficado em casa, Arthur respondeu. Sua voz estava calma, absurdamente calma para um homem com 2 armas apontadas para ele. 5 segundos. Manuela finalmente encontrou sua voz. Abaixem as armas, ela gritou através do salão. Sua voz de CEO, aquela voz que comandava salas de reunião e dobrava investidores, finalmente surgiu. Abaixem agora ou eu garanto que vocês vão apodrecer na prisão. O calvo olhou para ela. Sorriu. Era um sorriso cruel. Você não entende, princesa. Nós não vamos para a prisão, porque você vai vir conosco. É isso ou a gente atira em cada pessoa neste rooftop até você mudar de ideia. Foi então que Manuela entendeu. Eles não estavam brincando. Não estavam tentando assustá-la. Eles realmente iam matá-la. Ou pior. E Arthur, este homem que ela não conhecia, mas que aparentemente conhecia ela, ia morrer tentando impedir isso. 4 segundos. Um som cortou o ar. Fraco, distante, mas inconfundível. Sirenes. O segundo homem, aquele que Arthur havia nocauteado parcialmente, levantou cambaleante. Precisamos ir. Agora. O calvo não se moveu. Manteve a arma firme em Arthur. Ele é testemunha. Precisa morrer. Não temos tempo. Precisa morrer. O dedo começou a apertar o gatilho. 3 segundos. Foi quando a porta das escadas de emergência explodiu. Não foi Manuela ou Camila. Elas ainda estavam do outro lado tentando abrir. Foi Miguel. O menino de 7 anos havia ouvido os gritos, os tiros. E saiu da sala de descanso procurando o pai. Ele não entendeu o que estava vendo. Os homens, as armas, a violência. Mas entendeu uma coisa. Seu pai estava em perigo. Pai! Miguel gritou e começou a correr pelo salão em direção a Arthur. O mundo parou. Arthur virou a cabeça. Viu seu filho. Viu os homens armados. Viu a arma do calvo começando a se mover. Não mais apontada para ele, mas para a pequena figura correndo. E algo quebrou dentro de Arthur Gonçalves. 2 segundos. O que aconteceu a seguir foi tão rápido que testemunhas depois dariam relatos contraditórios. Alguns disseram que Arthur simplesmente desapareceu. Um momento estava com as mãos levantadas. No próximo, estava em movimento. Outros juraram que ele se teleportou. A verdade era mais simples e mais aterrorizante. Arthur Gonçalves simplesmente parou de se segurar. Ele cobriu a distância até o calvo em 3 passos impossíveis. Sua mão esquerda desviou o cano da arma para cima, enquanto sua direita atingia a garganta. Não forte o suficiente para matar, mas forte o suficiente para garantir que o homem não respiraria direito por 1 semana. A arma disparou novamente, mas a bala foi para o céu noturno de São Paulo, se perdendo entre as estrelas. 1 segundo. Arthur arrancou a arma da mão do calvo, girou. O homem da tatuagem tentou interferir mesmo com o braço quebrado. Arthur o atingiu com a coronha da arma, sem hesitação, sem piedade. O homem caiu como um saco de pedras. O segundo homem, o último ainda de pé, olhou para Arthur, para seus 2 companheiros nocauteados, para a arma agora na mão do fantasma, e tomou a decisão mais inteligente da sua vida. Ele correu. 0. Silêncio. Não o silêncio real. Ainda havia música, gritos distantes, sirenes se aproximando, mas o silêncio do choque. O silêncio de centenas de pessoas processando o impossível. Miguel parou de correr a 3 metros do pai. Seus olhos enormes arregalados. Pai? A voz era pequena, assustada. O que está acontecendo? Arthur largou a arma como se queimasse. Suas mãos que segundos atrás eram armas, agora tremiam. Ele caiu de joelhos na frente do filho. Miguel. A voz quebrou. Miguel, eu posso explicar. Mas como? Como explicar para uma criança de 7 anos? Como explicar que seu pai, que ele achava que apenas limpava prédios e servia mesas, era na verdade... Você é um super-herói? Miguel sussurrou. E apesar de tudo,
do caos, do medo, da violência? Arthur quase riu. Não, filho. Só sou um pai tentando proteger as pessoas. Miguel pensou sobre isso por um momento. Então, para a surpresa de Arthur, o menino sorriu. Aquele sorriso gap-toothed que derretia qualquer defesa. Isso é ser super-herói, pai. Foi quando Manuela finalmente conseguiu abrir a porta das escadas. Ela saiu tropeçando, Camila logo atrás. Seus olhos imediatamente encontraram Arthur. Ele ainda estava de joelhos, ainda segurando os ombros do filho. Os dois homens nocauteados no chão ao redor. A arma descartada a 1 metro de distância. E foi neste momento, com toda a multidão observando, com sirenes berrando lá embaixo, com o futuro completamente incerto, que Manuela Rocha finalmente entendeu. O homem que ela havia ignorado a noite inteira era o mesmo homem que havia salvado sua vida 13 anos atrás. O segurança invisível era uma lenda. O pai humilhado era o herói mais perigoso que qualquer um no salão jamais encontraria. Mas mais do que tudo isso, mais do que a violência, ou o mistério, ou o choque, Manuela percebeu que ela havia julgado este homem, assim como todos ali haviam julgado. Viram o uniforme barato e concluíram que sabiam quem ele era. Viram as mãos calejadas e decidiram seu valor. Viram um homem invisível e nunca se perguntaram o que poderia estar escondido sob a superfície. Marcos Andrade, o executivo bêbado que havia derramado uísque em Arthur, estava parado perto do bar. Seu rosto estava branco. Ele lembrava de cada palavra que disse, cada insulto, cada humilhação. E agora entendia que havia atormentado o homem mais perigoso do salão. Um homem que poderia tê-lo destruído com um movimento. Mas escolheu limpar a mesa. A polícia explodiu pelas portas principais 30 segundos depois. 8 oficiais com armas em punho, coletes à prova de balas, gritos de "mãos onde eu possa ver". Arthur imediatamente colocou Miguel atrás dele e levantou as mãos. Lentamente. Cuidadosamente. Nenhum movimento brusco. Ele conhecia o protocolo. Tinha vivido do outro lado desta situação 1000 vezes. Oficial. Arthur falou claramente. Meu nome é Arthur Gonçalves. Sou civil. Estes 2 homens no chão atacaram a mulher ali. Ele acenou com a cabeça para Manuela. Há um terceiro que fugiu. Eu apenas os detive até vocês chegarem. O policial líder, um homem mais velho com cabelo grisalho, avaliou a cena com olhos experientes. Os homens caídos, as armas, Arthur de joelhos com um menino atrás dele. A multidão aterrorizada, mas claramente ilesa. Então seus olhos se estreitaram quando olhou para Arthur. Realmente olhou, e algo clicou. Vocês, o policial se virou para seus homens. Prestem primeiros socorros nestes 2 e chamem paramédicos. Vocês 2, fechem todas as saídas. Ninguém deixa este rooftop até darmos declarações. Ele se aproximou de Arthur lentamente. Senhor, preciso que se levante devagar e mantenha suas mãos visíveis. Arthur obedeceu. Miguel agarrou a perna do pai, assustado pela presença de tantos policiais. O oficial mais velho parou a 1 metro de distância. Seus olhos examinaram o rosto de Arthur. O bracelete de couro gasto. A postura. A calma absoluta de alguém que havia estado em situações piores. Eu te conheço? O policial perguntou. Arthur encontrou seus olhos. Não, senhor. Tenho certeza que te conheço. Seu rosto. Trabalhei com a Polícia Federal há alguns anos, em operações especiais. Deve estar me confundindo com outra pessoa. O policial continuou olhando. Então, lentamente, algo mudou em sua expressão. Reconhecimento, seguido por respeito, seguido por compreensão. Ele deu um passo para trás e acenou para que outro oficial se aproximasse. Tire a declaração dele. Ele não é suspeito. É testemunha. Arthur assentiu em agradecimento silencioso. Manuela observou toda essa troca. Viu o respeito no rosto do policial mais velho. Viu como ele se afastou, dando espaço a Arthur mesmo em uma cena de crime ativa. Quem era este homem?
Ela caminhou até ele. Camila tentou segurá-la, mas ela se soltou. Seus sapatos de salto alto clicavam no chão de madeira manchado com bebida derramada e caos. Arthur virou quando ela se aproximou. Seus olhos se encontraram. Por um longo momento, nenhum deles falou. Então Manuela, com voz tremendo, disse as únicas palavras que conseguiu formar. Foi você. 13 anos atrás, o galpão, os sequestradores. Você me salvou. Não foi uma pergunta. Arthur não negou, não confirmou. Apenas manteve seu olhar. Você me carregou para fora, Manuela continuou. Lágrimas começaram a formar em seus olhos. Eu nunca vi seu rosto, mas ouvi os outros gritarem. Eles te chamaram de fantasma. Miguel olhou para cima, confuso. Fantasma? Pai, do que ela está falando? Arthur respirou fundo. Tocou o bracelete. 3 vezes. Pausa. 3 vezes. É uma longa história, filho. Manuela deu mais um passo. Por que não me disse? Por que fingiu ser apenas... Apenas o quê? Arthur interrompeu gentilmente. Apenas um segurança? Apenas um pai? Essas coisas não são apenas nada, são tudo. Mas você era... Eu era muitas coisas. Agora sou o pai dele. Arthur colocou a mão no ombro de Miguel. As palavras atingiram Manuela como um soco. Ela olhou ao redor do rooftop, para as pessoas que ela havia convidado. Pessoas ricas, poderosas, bem-sucedidas. E percebeu que nenhuma delas havia se movido para ajudá-la quando os homens atacaram. Nenhuma delas havia corrido em sua direção. Apenas o homem invisível. O pai solteiro. O segurança de uniforme barato. Apenas ele. A festa havia acabado. Paramédicos carregaram os 2 homens inconscientes em macas. A polícia entrevistava testemunhas. Repórteres já estavam se reunindo no saguão do hotel 3 andares abaixo, tentando descobrir o que havia acontecido. E Arthur Gonçalves, segurando a mão de seu filho de 7 anos, começou a caminhar em direção à saída. Espera! Manuela chamou. Ele parou. Virou. Preciso agradecer. Preciso fazer algo. Deixa eu te compensar. Um emprego melhor. Dinheiro. Qualquer coisa. Arthur sorriu. Mas não era um sorriso feliz. Era triste, compreensivo. Senhora Rocha, você não me deve nada. Eu só fiz o que qualquer pessoa deveria fazer. Proteger quem precisa. Mas, boa noite. E então ele saiu. Simplesmente andou pela porta, seu filho ao lado, desaparecendo na escada de emergência como se nunca tivesse estado lá. Deixando para trás um salão cheio de pessoas ricas, que finalmente entendiam quão pobres realmente eram. 3 horas depois da festa, Manuela Rocha estava sentada sozinha em seu escritório. A torre corporativa da Vasktec ficava no coração da Avenida Paulista. Vidro e aço reluzente que capturava as luzes da cidade como um farol tecnológico. Do 42º andar, São Paulo se estendia em todas as direções. Um oceano de concreto e sonhos, oportunidades e desilusões, tudo misturado na mesma paisagem urbana interminável. Mas Manuela não olhava pela janela. Ela olhava para as próprias mãos. Mãos perfeitamente cuidadas, unhas feitas, pele hidratada. Mãos que assinavam contratos de milhões. Mãos que comandavam centenas de funcionários. Mãos que construíram um império do nada. Mãos que haviam tremido incontrolavelmente por 2 horas depois que Arthur saiu do rooftop. Camila havia insistido em ficar, mas Manuela a mandou para casa. Precisava de silêncio. Precisava processar. Precisava entender o que diabos havia acontecido naquela festa. Seu telefone vibrou na mesa de mogno. Mensagem do detetive particular que ela havia contratado assim que chegou ao escritório. Informações sobre Arthur Gonçalves encontradas. Envie o relatório completo amanhã, mas basicamente: Serviço Militar aos 18, Polícia Federal aos 22, Unidade de Operações Especiais, registros classificados após isso. Saiu da corporação há 6 anos. Motivo: não especificado. Trabalhos irregulares desde então. Endereço atual: Zona Leste, pai solteiro. Filho:
Miguel, 7 anos. Mãe falecida. Ana Gonçalves. Morreu no parto. Não há muito mais. O homem vive como fantasma, literalmente. Manuela leu a mensagem 3 vezes. Operações especiais. Registros classificados. Saiu há 6 anos, exatamente quando o filho nasceu, quando a esposa morreu. Ele havia desistido de tudo: poder, carreira, identidade. Tudo por um bebê recém-nascido que precisava de pai. Manuela sentiu algo apertar em seu peito. Ela pegou o celular e, antes que pudesse questionar, digitou uma mensagem. Senhor Gonçalves, aqui é Manuela Rocha. Consegui seu número com a empresa de segurança. Preciso falar com o senhor. Por favor, é importante. Enviou antes que pudesse se arrepender. 3 minutos se passaram. Depois 5. Depois 10. Nenhuma resposta. Claro que não. Por que ele responderia? Ela era apenas mais uma CEO rica que ele havia salvado. Apenas mais uma pessoa que o havia julgado antes de conhecê-lo. Manuela se levantou e caminhou até a janela. Pressionou a testa contra o vidro frio. Lá embaixo, a cidade pulsava com vida. Milhões de pessoas. Milhões de histórias. Quantas delas ela nunca veria porque estava ocupada demais olhando apenas para a sua própria? Foi quando as memórias voltaram. Não delicadamente, não gentilmente, mas como uma onda que a arrastou de volta para 13 anos atrás. 13 anos atrás. Manuela tinha 19 anos e estudava engenharia da computação na USP. Ela era bolsista, primeira da família a entrar na universidade, filha de faxineira e pedreiro da periferia de São Paulo. Seu tio, o único da família com algum dinheiro, havia se tornado dono de uma pequena rede de mercados. Nada extraordinário, mas o suficiente para chamar a atenção errada. Era terça-feira, 22 horas. Manuela saía da biblioteca depois de estudar para provas finais. O estacionamento estava quase vazio. Apenas alguns carros dispersos sob luzes amareladas que piscavam irregularmente. Ela encontrou seu carro, um Uno 95, que o tio havia dado de presente pela aprovação na faculdade, e destravou a porta. Foi quando a van branca parou atrás dela. 2 portas se abriram. 3 homens saíram, rostos cobertos, movimentos rápidos, profissionais. Manuela tentou gritar. Uma mão cobriu sua boca. Tentou lutar. Braços fortes a seguraram. Tentou correr, mas já estava sendo arrastada para dentro da van. A porta bateu, motor acelerou, e o mundo de Manuela encolheu até aquele espaço escuro, abafado, aterrorizante. Não grita, uma voz rouca ordenou. Seu tio tem dinheiro. A gente quer dinheiro. Você fica quieta, ele paga, você volta para casa. Simples. Mas não foi simples. 3 dias. 3 dias em um galpão abandonado em algum lugar que ela não reconheceu. Mãos amarradas. Olhos vendados a maior parte do tempo. Comida jogada no chão. Água suja em garrafa plástica. O cheiro de mofo e urina. Sons de ratos correndo pelas paredes. E os homens, sempre discutindo, sempre nervosos. O tio não tá pagando. Ele vai pagar. Só precisa de mais tempo. E se ele não pagar? Aí a gente manda um dedo dela. Ele vai pagar. Manuela chorou tanto nos primeiros 2 dias que não tinha mais lágrimas no terceiro. Apenas vazio. Apenas aceitação de que talvez não saísse viva dali. Foi na 3ª noite que tudo mudou. Explosão. Não metafórica. Literal. As portas do galpão explodiram para dentro com estrondo que fez os ouvidos de Manuela apitarem. Fumaça encheu o ambiente. Gritos. Homens correndo. Tiros. Manuela não conseguia ver nada através da venda nos olhos. Apenas ouvia. Caos. Violência. E então, silêncio. Passos se aproximando. Botas pesadas no concreto rachado. Alguém ajoelhou ao lado dela. Mãos, gentis apesar da urgência, desataram a venda. Luz de lanterna ofuscou seus olhos, ajustando a escuridão. Quando a visão clareou, ela viu uma figura com colete da Polícia Federal. Balaclava cobrindo o rosto. Apenas os olhos visíveis. Olhos cinza esverdeados,
calmos apesar do caos ao redor. Você está segura agora. A voz era masculina, jovem, controlada. Vou tirar você daqui. Confia em mim? Manuela não conseguiu falar. Apenas assentiu. Ele cortou as cordas nos pulsos com uma faca tática. Depois a levantou nos braços. Ela não conseguia andar, as pernas dormentes de 3 dias amarrada, e a carregou através da fumaça. Ao redor, outros agentes algemavam os sequestradores. 3 estavam no chão, desacordados. Um quarto tentou correr, mas foi derrubado antes de dar 5 passos. É o fantasma! Um dos criminosos gritou quando viu o agente carregando Manuela. Puta merda! É o fantasma! A gente tá ferrado! O agente não respondeu. Apenas continuou andando, carregando Manuela como se ela não pesasse nada. Ele a colocou na ambulância que esperava do lado de fora. Paramédicos imediatamente começaram a examiná-la. Ela estava desidratada, machucada, mas viva. Como você se chama? Manuela perguntou ao agente antes que ele pudesse ir embora. Ele pausou. Por um momento pareceu que não ia responder. Então disse, não importa. O importante é que você vai ficar bem. Estude, construa uma vida. Não deixe esses 3 dias definirem seus próximos 70 anos. E então ele simplesmente desapareceu de volta na noite. Manuela nunca soube o nome dele. Os jornais cobriram a operação, mas mencionaram apenas agentes da Polícia Federal. Nenhum nome específico. Nenhuma foto individual. Como se o fantasma não existisse oficialmente. Mas ela nunca esqueceu os olhos. Aqueles olhos calmos. Aquela voz que prometeu segurança e cumpriu. De volta para o presente. Manuela voltou para o momento presente com um sobressalto. Estava de volta em seu escritório. Testa ainda pressionada contra a janela. Lágrimas escorrendo pelo rosto, sem que ela tivesse percebido quando começaram. Arthur. Aquele homem era Arthur. O segurança, o pai solteiro. O homem invisível que limpou o uísque derramado em seu uniforme sem reclamar. Ele a havia salvado 13 anos atrás e a salvado de novo hoje. E ela nunca o viu. Nunca realmente viu. Seu telefone vibrou. Mensagem de número desconhecido. Apartamento 304, Rua das Oliveiras, 847, Vila Prudente. Amanhã, 10 horas. Traga café. Miguel gosta com leite e 3 açúcares. Manuela leu a mensagem 5 vezes. Depois riu. Pela primeira vez em horas, riu. Claro. Claro que mesmo aceitando conversar, Arthur manteria o controle. Ditaria os termos. Incluiria o filho. Ela respondeu. Estarei lá. No dia seguinte, Manuela saiu do Uber às 9h45 segurando 2 sacolas. Uma com cafés da melhor cafeteria da região. Expresso para ela, café com leite para Arthur, achocolatado especial para Miguel. A outra com pães de queijo ainda quentes e sonhos recheados. O endereço a levou a um prédio de 4 andares em Vila Prudente. Fachada simples. Tinta descascando em alguns lugares. Não tinha porteiro. Não tinha interfone sofisticado. Apenas um botão com números apagados e uma porta de vidro com rachadura no canto inferior. Manuela subiu as escadas. Não havia elevador até o 3º andar. Encontrou o apartamento 304. Porta de madeira pintada de marrom. Tapete surrado com desenho de flores na frente. Respirou fundo. Bateu 3 vezes. Passos do outro lado. A porta se abriu. Arthur estava lá, mas não o Arthur de uniforme de segurança. Este usava calça jeans desbotada e camiseta cinza simples, pés descalços. Cabelo ainda molhado do banho. Sem o bracelete, ela notou que estava pendurado em um prego na parede ao lado da porta. Pontual, ele disse. Não era exatamente um cumprimento, mas também não era hostil. Aprendi que quando Arthur Gonçalves pede algo é melhor obedecer. Um pequeno sorriso tocou os lábios dele. Entre. O apartamento era pequeno, sala e cozinha integradas, sofá velho, mas limpo, TV de tubo em cima de uma cômoda. Paredes com desenhos infantis colados com fita adesiva, dragões, super-heróis, prédios impossíveis desenhados por mão de criança. Na mesinha de centro havia livros de colorir, lápis espalhados, um quebra-cabeça pela metade. Vida.
Este lugar tinha vida de verdade. Miguel, Arthur chamou. Visita! O menino apareceu correndo do corredor, ainda de pijama, uma calça azul com carrinhos e camiseta do Homem-Aranha. Quando viu Manuela, parou abruptamente, tímido. Oi, Miguel disse baixinho. Oi, Miguel. Manuela se ajoelhou para ficar na altura dele. Trouxe achocolatado e pão de queijo. Seu pai disse que você gosta. Os olhos do menino se iluminaram. Ele olhou para Arthur, que assentiu permissão. Miguel pegou o copo e o pão com as duas mãos, sorriu um obrigado rápido e correu de volta para o quarto. Arthur apontou para o sofá. Senta. Manuela sentou. Arthur pegou seu café e sentou na cadeira de frente, mantendo distância respeitosa. Por um momento, nenhum deles falou. Então Manuela quebrou o silêncio. Por que você aceitou me encontrar? Ontem você parecia pronto para desaparecer de novo. Arthur tomou um gole do café. Considerou a pergunta. Por que você ia continuar procurando de qualquer jeito? Pelo menos assim eu controlo a narrativa. Justo. Manuela sorriu sem humor. Detetive particular já me mandou seu arquivo. Ou o pouco que existe dele. Mandou? Arthur não pareceu surpreso. Que arquivo? Militar. Polícia Federal. Operações especiais. Registros classificados. Saiu há 6 anos. Manuela pausou. Quando seu filho nasceu. Quando sua esposa morreu. Algo passou pelo rosto de Arthur. Dor. Antiga, mas ainda fresca. Ana. Ele disse o nome suavemente como prece. Ela morreu trazendo Miguel ao mundo. Complicações. Eles tentaram salvar os dois. Conseguiram salvar um. Sinto muito. Eu também. Arthur olhou para a xícara nas mãos. Mas ela me deu o maior presente que alguém poderia dar. Um motivo para viver. Então você largou tudo? Larguei. Ele encontrou os olhos dela. Você acha que foi erro? Não. A resposta veio rápida, honesta. Acho que foi a coisa mais corajosa que alguém pode fazer. Arthur pareceu genuinamente surpreso. Corajosa? Desistir de poder, fama, propósito que você construiu. Escolher ser pai ao invés de herói. Manuela se inclinou para frente. A maioria das pessoas passam a vida inteira tentando ser especiais. Você era especial e escolheu ser comum. Isso é admirável. Silêncio. Depois Arthur deu um pequeno riso. Comum. Boa palavra. É exatamente o que eu queria. Por quê? Manuela precisava entender. Por que esconder? Você podia trabalhar em qualquer lugar, fazer qualquer coisa. Arthur colocou o café na mesa. Olhou para o corredor onde Miguel estava. Porque eu vi coisas que ninguém deveria ver. Fiz coisas que ninguém deveria precisar fazer. E se eu continuasse naquela vida, eventualmente essas coisas me consumiriam. Ele tocou onde o bracelete normalmente ficava. Ana me deu uma saída. Miguel me deu um propósito. Eu não ia desperdiçar isso. Mas você ainda é aquele homem. Vi ontem. Você ainda tem as habilidades, os instintos. Tenho. Arthur concordou. Mas agora eles ficam guardados. Só saem quando absolutamente necessário. Como ontem. Manuela olhou ao redor do apartamento modesto. Pensou em seu apartamento de luxo. Sua empresa de bilhões. Seu sucesso que a revista Forbes celebrava. E percebeu que este homem, neste apartamento simples, tinha algo que ela nunca teve. Paz. Você me salvou 2 vezes, Manuela disse devagar. 13 anos atrás. E ontem. Eu preciso fazer algo. Não precisa. Preciso sim. Ela se inclinou ainda mais para frente. Deixa eu contratar você. Segurança pessoal. Pago o que você quiser. Horário que você escolher. Miguel pode vir para o escritório. Temos creche e escola. Não. A recusa foi firme, mas gentil. Por quê? Você não quer uma vida melhor para o seu filho? Esta é a vida melhor para o meu filho. Arthur gesticulou para o apartamento. Sem holofotes. Sem pressão. Só um pai que está presente. Que faz lição de casa com ele. Que assiste desenho no sábado de manhã.
que conhece o nome de todos os amiguinhos da escola. Mas o dinheiro... Dinheiro não é vida, Manuela. Ele usou seu primeiro nome pela primeira vez. Dinheiro é ferramenta. Útil? Sim. Necessário? Até certo ponto. Mas não define valor. Não define felicidade. As palavras atingiram Manuela como socos, porque ele estava certo. Ela havia passado 13 anos construindo império, acumulando riqueza, provando seu valor. E no processo, havia perdido contato com o irmão, com os primos, com a mãe que ainda morava na mesma casa simples da periferia. Havia construído paredes tão altas que esqueceu como descer. Você me odeia? Manuela perguntou de repente. Por ser rica? Por ter ignorado você ontem? Arthur considerou isso. Não. Você não me ignorou especificamente. Ignorou o uniforme, a posição social. É o que pessoas fazem, nem percebem. Mas isso não te deixa com raiva? Costumava. Arthur admitiu. Nos primeiros anos. Mas raiva consome. E eu tinha filho pequeno para criar. Não podia me dar ao luxo de ficar amargo. Manuela sentiu lágrimas queimando. Como? Como você deixa ir? Percebendo que a opinião de estranhos não define você. Apenas suas ações definem. Ele se inclinou para frente, espelhando a postura dela. Aquelas pessoas ontem no rooftop, elas julgaram você também. Chamaram de fria, calculista, sem coração. Mas você é? Não sei mais, Manuela confessou. Então descobre. Mas não deixa a opinião deles te dizer quem você é. Miguel apareceu na porta do corredor, segurando um desenho. Pai, terminei. Quer ver? Arthur sorriu. Aquele sorriso genuíno que transformava completamente seu rosto. Claro, campeão. Miguel correu e escalou o colo do pai com facilidade de criança acostumada a ser bem-vinda. Mostrou o desenho. 3 pessoas. Um homem alto, um menino pequeno e uma mulher de cabelo comprido. Somos nós! Miguel anunciou orgulhoso. Você, eu e a senhora bonita que trouxe achocolatado. Manuela sentiu o coração apertar. Ficou lindo, ela disse sinceramente. Você pode ficar se quiser. Miguel ofereceu com generosidade simples de criança. A gente vai assistir desenho e comer pipoca. Pai sempre deixa aos sábados. Manuela olhou para Arthur, pergunta nos olhos. Ele deu de ombros. Você é bem-vinda. E de repente, Manuela percebeu que este convite simples significava mais do que qualquer negócio de milhões que ela já fechou. Eu adoraria, ela disse. 3 horas depois. Manuela estava sentada no sofá velho com Miguel ao lado, assistindo um filme de super-heróis que ela nunca tinha visto. Arthur estava na cozinha fazendo pipoca na panela. Não micro-ondas, mas panela de verdade no fogão, mexendo constantemente. O apartamento cheirava a manteiga e açúcar. Havia cobertor sobre as pernas dela porque, segundo Miguel, é mais aconchegante assim. A TV de tubo tinha imagem ruim. Eles estavam comendo em tigela plástica com rachadura. E Manuela não conseguia lembrar a última vez que se sentiu tão... completa. Seu telefone tocou. Camila. Provavelmente coisa de trabalho. Ela olhou para a tela. Depois desligou sem atender. O trabalho podia esperar. Arthur voltou com mais pipoca. Sentou do outro lado de Miguel. O menino imediatamente se recostou no pai, completamente confortável. Durante um comercial, Miguel virou para Manuela. Você tem família? A pergunta pegou ela de surpresa. Tenho. Mãe, irmão, primos. Você vê eles? Honestidade. Crianças mereciam honestidade. Não vejo há muito tempo. Por quê? Família é importante. Miguel declarou com certeza absoluta de quem tinha apenas um pai e valorizava cada segundo. Eu fiquei muito ocupada. Miguel franziu a testa, processando. Depois anunciou. Você devia visitar eles. Meu pai sempre diz que tempo não volta. A gente tem que usar bem. Arthur tossiu, disfarçando riso. Quando você ficou tão sábio?
Ele perguntou ao filho. Aprendi com você, Miguel respondeu naturalmente. E Manuela percebeu. Este menino de 7 anos, criado em apartamento simples por pai solteiro que trabalhava em empregos temporários, tinha mais sabedoria do que executivos que ela conhecia. O filme acabou. Miguel bocejou. Arthur o carregou para a cama. Eram só 15 horas, mas o menino havia acordado cedo e estava claramente cansado. Manuela ficou na sala, olhando os desenhos na parede. Cada um assinado com Miguel em letras tortas. Cada um com data. Arthur havia guardado todos, cada rabisco, cada fase. Arthur voltou minutos depois. Ele dorme rápido quando cansa, explicou, sentando na cadeira. Arthur, Manuela começou, depois parou, recomeçou. Eu passei 13 anos construindo sucesso, provando o meu valor. Mas hoje, sentada neste sofá com seu filho, comendo pipoca barata, me senti mais valiosa do que em qualquer reunião de negócios. Arthur esperou, deixando ela terminar. Eu quero mudar, não sei como ainda, mas quero. Quer conselho? Por favor. Arthur tocou o bracelete no pulso. Ele havia recolocado quando voltou do quarto. Para de medir seu valor pelo que você construiu. Começa a medir pelo que você compartilha, pela diferença que faz, pelas pessoas que você toca. Ele pausou. Ana me ensinou isso. Antes dela, eu media meu valor por quantas operações completava, quantos criminosos prendia, quantas medalhas ganhava. E depois? Depois dela, aprendi que uma vida bem vivida não é medida em conquistas, é medida em momentos. Este momento agora, conversando com você, vale mais do que qualquer medalha que ganhei. Manuela absorveu as palavras. Seu telefone tocou de novo. Desta vez, sua mãe. Ela olhou para a tela. Depois para Arthur. Atende, ele encorajou. Manuela atendeu. Sua voz tremeu. Mãe, eu sinto muito. Por tudo. Por sumir. Por não visitar. Ela parou, lágrimas descendo. Eu posso ir te ver? Hoje? Agora? Do outro lado, sua mãe, que não falava com ela direito há 2 anos, começou a chorar também. Pode, filha. Pode sempre. Manuela desligou, olhou para Arthur. Obrigada. Pelo quê? Por me lembrar do que importa. Arthur sorriu. É o que amigos fazem. Amigos. A palavra era simples, mas vinda dele significava tudo. Manuela Arthur a acompanhou até a porta. Arthur, ela disse antes de sair. Se você precisar de qualquer coisa, algum dia, qualquer coisa, por favor, me liga. Combinado. Ela saiu. Desceu as escadas. Saiu para o sol da tarde de São Paulo. E pela primeira vez em 13 anos, não chamou motorista particular. Não pediu Uber Black. Ela foi até o ponto de ônibus e pegou o 475M que ia para a Zona Leste, onde sua mãe morava. Como fazia quando tinha 19 anos e ainda sabia o que importava. Dentro do apartamento 304, Arthur foi até o quarto de Miguel. O menino dormia profundamente, agarrado ao urso de pelúcia surrado. Arthur se sentou na beira da cama. Tocou o bracelete. Ana, ele sussurrou. Acho que fiz algo bom hoje. Acho que ajudei alguém a se encontrar. Como você me ajudou? Lá fora, a cidade continuava viva. Milhões de histórias se desenrolando. Milhões de pessoas procurando significado. E em um apartamento simples da Zona Leste, um pai solteiro que já foi lenda se contentava em ser exatamente quem escolheu ser. Comum, invisível, presente e completamente, absolutamente feliz. 2 semanas depois do incidente no rooftop, São Paulo acordou com uma notícia que dominou todos os portais. CEO da Vasktec renuncia a bônus milionário e anuncia programa social. Manuela Rocha estava na sala de reuniões do 42º andar, cercada por diretores e investidores confusos. Na tela gigante atrás dela, os números da apresentação mostravam sua proposta. 15 milhões de reais, seu bônus de desempenho anual, seriam direcionados para um novo programa. Código invisível,
Ela havia nomeado bolsas de estudo integrais para filhos de trabalhadores de serviços essenciais, segurança, limpeza, entrega, cuidadores. Crianças que, como Miguel, acompanhavam pais no trabalho porque não havia outra opção. Crianças invisíveis para a sociedade que agora teriam chance de mudar suas trajetórias. Vocês enlouqueceram? Juliano Figueiredo, o investidor que havia enviado os capangas, estava presente via videoconferência de sua cela. Ainda aguardava julgamento, mas mantinha posição no conselho por tecnicalidade legal. 15 milhões jogados fora em caridade? Não é caridade, Manuela corrigiu voz firme. É investimento, em pessoas que nossa sociedade ignora, mas que sustentam tudo. Isso é emocional. Irracional. Outro investidor, Marcos Andrade, aquele que havia humilhado Arthur, se manifestou. Desde aquela noite, ele havia ficado notavelmente quieto em reuniões. Você está deixando um incidente isolado nublar seu julgamento. Manuela virou para encará-lo diretamente através da tela. Marcos, você derramou uísque em um homem que poderia ter te quebrado ao meio sem esforço, mas ele escolheu limpar a mesa. Não porque era fraco, porque era forte o suficiente para não precisar provar nada. Ela pausou. Esse incidente isolado me mostrou que construímos nosso sucesso nas costas de pessoas que nunca vemos. Está na hora de mudar isso. Silêncio constrangido. Camila, sentada ao lado de Manuela, escondeu um sorriso. A proposta está na mesa, Manuela concluiu. Votem. 7 votos a favor, 3 contra. Aprovado. Quando a reunião terminou e a sala esvaziou, Camila se aproximou. Você tem certeza disso? 15 milhões é muito dinheiro. Tenho certeza. Manuela olhou pela janela para a cidade lá embaixo. Minha mãe trabalhou 30 anos como faxineira. Nunca teve oportunidade de estudar, mas se esforçou para que eu tivesse. Este programa é por ela, por pessoas como Arthur, por crianças como Miguel. Ele sabe, Arthur? Não ainda, mas ele vai descobrir. Camila hesitou, depois perguntou. Você gosta dele, não é? Não só admira. Gosta. Manuela virou, surpresa pela pergunta direta. Eu não sei. Talvez. Ele é diferente de qualquer pessoa que já conheci. Ele tem filho. Eu sei. E vive em apartamento de 1 quarto na Zona Leste. Eu sei. E vocês vêm de mundos completamente diferentes. Eu sei, Camila. Manuela sorriu. Mas talvez seja exatamente por isso que funciona. Ele me faz querer ser melhor. Não mais rica. Melhor. Na escola de Miguel Arthur estava sentado em cadeira minúscula na reunião de pais e mestres. A professora de Miguel, Dona Beatriz, senhora de 60 anos com óculos de grau forte, folheava um portfólio de desenhos. Senhor Gonçalves, Miguel, é aluno excepcional, criativo, empático, inteligente. Ela sorriu. Mas notei algo nas últimas semanas. Arthur se inclinou, preocupado. Algum problema? Não problema. Mudança. Ela mostrou um desenho recente. Ele sempre desenhou vocês dois, pai e filho. Mas nos últimos dias, começou a incluir uma terceira pessoa, uma mulher. Arthur olhou o desenho. Era inconfundível. Manuela. Miguel havia capturado até o penteado característico dela. Ele fala muito dela, Dona Beatriz continuou. Diz que ela é amiga de vocês, que ela é legal, que ela ensinou ele a fazer origami. Aparentemente ela visitou vocês. Visitou. 3 vezes nas últimas 2 semanas, na verdade. Primeira vez foi aquele sábado. Depois ela voltou na 4ª, trazendo material escolar para Miguel. E no domingo passado levou eles para comer pizza. Insistiu em pagar, mas escolheu uma pizzaria simples do bairro ao invés de lugar sofisticado. Arthur tocou o bracelete inconscientemente. Ela é uma amiga. Sim. Miguel tem 7 anos, Dona Beatriz disse gentilmente. Idade que crianças percebem tudo. Ele perdeu a mãe ao nascer. Se ele está abrindo espaço para outra figura feminina na vida dele, significa que ele confia nela, que ele sente segurança. Arthur absorveu as palavras. Parte dele, a parte cautelosa, protetora, queria construir muros,
Manuela vinha de mundo diferente. Eventualmente ela voltaria para sua vida de luxo. E Miguel ficaria machucado. Mas outra parte, a parte que Ana havia ensinado a confiar, sussurrava algo diferente. Obrigado por me avisar. Foi tudo que Arthur conseguiu dizer. Naquela noite Arthur estava fazendo janta, macarrão com molho de tomate, nada sofisticado, quando a campainha tocou. Miguel correu para abrir antes que Arthur pudesse parar. Quando a porta abriu, Manuela estava lá. Mas não a Manuela de salto alto e vestido de grife. Esta Manuela usava jeans simples, blusa branca, tênis, cabelo solto, sem maquiagem pesada. Manuela! Miguel abraçou as pernas dela. Oi, campeão! Ela bagunçou o cabelo dele. Trouxe sorvete, Ben & Jerry's, 3 sabores. Você é a melhor! Miguel pegou a sacola e correu para a cozinha. Manuela encontrou os olhos de Arthur. Ele estava parado no meio da sala, colher de pau na mão, claramente não esperando visita. Desculpa aparecer sem avisar, ela disse, mas precisava falar com você. Sobre? Sobre nós. Sobre isso. Ela gesticulou entre eles. O que quer que seja isso? Arthur colocou a colher na mesa. Entra. Eles se sentaram no sofá, o mesmo onde haviam assistido o filme semanas atrás. Miguel estava na cozinha, ocupado colocando sorvete em tigelas. Lancei um programa hoje, Manuela começou. 15 milhões em bolsas de estudo, para crianças como Miguel. Arthur processou isso. Por causa daquela noite. Por causa de você, do que você me ensinou. Ela virou de frente para ele. Arthur, passei 2 semanas pensando sobre vida, propósito, felicidade, e percebi algo. O quê? Que eu passei 13 anos construindo império, mas você passou 6 anos construindo pessoa. Ela apontou para a cozinha onde Miguel cantarolava feliz. Ele é gentil, empático, confiante. Não porque você tem dinheiro, porque você tem tempo, presença, amor. Para onde você quer chegar, Manuela? Ela respirou fundo. Quero estar na vida de vocês, não como caridade, não como dívida, mas porque quando estou aqui, neste apartamento simples, comendo pipoca barata e assistindo desenho ruim, eu me sinto mais eu do que em qualquer outro lugar. Arthur ficou quieto por longo momento. Tocou o bracelete. Olhou para a foto de Ana na estante, ela sorrindo, grávida, radiante. Ana, ele disse suavemente, era a pessoa mais corajosa que conheci. Quando descobrimos que a gravidez era de risco, os médicos recomendaram interrupção. Disseram que ela poderia morrer. E ela escolheu continuar. Ele pausou, emoção atravessando a voz. Ela me fez prometer algo. No dia que Miguel nasceu, nos últimos minutos antes de... Ela disse, não fica sozinho para sempre. Miguel precisa de família completa. Promete que vai deixar alguém entrar algum dia. Lágrimas desciam pelo rosto de Manuela. Eu prometi, Arthur continuou. Mas tinha medo. Medo de Miguel se apegar e perder de novo. Medo de deixar alguém entrar e não ser certo. Medo de trair a memória dela. E agora? Arthur finalmente olhou para Manuela. Realmente olhou. Viu a mulher que visitou sua mãe na periferia, que renunciou milhões, que sentou no chão brincando de Lego com Miguel, que não tinha medo de ser vista comendo pastel na feira. Agora, ele disse devagar, acho que Ana aprovaria. Manuela soluçou, cobriu a boca com a mão. Miguel apareceu com 3 tigelas de sorvete. Parou quando viu Manuela chorando. Você tá bem? Ele perguntou preocupado. Estou ótima, Miguel. Ela limpou as lágrimas. Seu pai acabou de me dar o melhor presente que alguém pode dar. Sorvete? Miguel perguntou confuso. Arthur riu. Não, campeão. Algo melhor. Melhor que sorvete? Impossível. Manuela pegou Miguel no colo, algo que ele normalmente não deixava estranhos fazerem, mas com ela era diferente. Sabe o que aprendi com seu pai? Ela disse. Que as melhores coisas da vida não custam dinheiro. Custam tempo, atenção, presença. Meu pai fala isso sempre.
Miguel concordou animado. Ele diz que tempo é o único presente que não pode voltar. Por isso a gente tem que dar bem. Seu pai é muito sábio. Eu sei. Miguel mordeu o sorvete. Ele é o melhor pai do mundo. Arthur sentiu o peito apertar. Aquelas palavras, vindas de seu filho, valiam mais do que qualquer medalha, qualquer reconhecimento, qualquer coisa. 3 meses depois, a inauguração do programa Código Invisível aconteceu em escola pública da Zona Leste. Manuela estava no palco, mas não usava roupa de grife. Usava jeans e blusa simples. Ao seu lado, representantes das famílias beneficiadas. 20 crianças receberiam bolsas integrais. Miguel estava entre elas. Este programa não é caridade, Manuela falou ao microfone. Sua voz ecoava no ginásio lotado. É reconhecimento. Reconhecimento de que nossa sociedade funciona porque existem pessoas invisíveis fazendo o trabalho essencial. E suas crianças merecem as mesmas oportunidades que crianças de famílias ricas. Aplausos ecoaram. Mas este programa não existiria, ela continuou, sem um homem que me ensinou que força verdadeira não é nunca cair, é levantar mesmo quando ninguém está assistindo. É limpar mesa mesmo depois de ser humilhado. É escolher presença ao invés de poder. Ela olhou para Arthur na plateia. É escolher ser pai ao invés de herói. Mais aplausos. Algumas pessoas viraram para ver quem ela olhava. Arthur estava sentado na última fileira, como sempre preferia. Invisível. Mas Manuela o via. Sempre veria agora. Depois da cerimônia, enquanto famílias celebravam, Manuela encontrou Arthur do lado de fora. Você não precisava me mencionar, ele disse. Precisava sim, porque sem você nada disso existiria. Miguel correu até eles, segurando o certificado de bolsa como troféu. Pai, olha, vou poder estudar em escola boa. Vou poder ser arquiteto de verdade. Arthur se ajoelhou, ficando na altura do filho. Você sempre pôde ser arquiteto, Miguel, com ou sem escola, cara, porque você tem algo que escola não ensina. O quê? Coração, determinação, bondade. Arthur tocou o peito do filho. Isso aqui é o que te leva longe. O resto é só ferramenta. Miguel abraçou o pai com força. Te amo, pai. Te amo também, campeão. Manuela observava a cena com o coração apertado. Ela havia construído império tecnológico, fechado negócios de milhões, sido capa de revista. Mas este momento, assistindo pai e filho abraçados, celebrando não riqueza, mas oportunidade, era sua maior conquista. Ela pegou o celular e ligou para a mãe. Mãe, é Manuela. Tô aqui numa escola da Zona Leste. Acabei de lançar um programa de bolsas. Sim, bolsas para crianças pobres. Não tô brincando. Mãe, para de chorar. Você vai me fazer chorar também. Tá, eu também te amo. Vou te buscar domingo para almoçar, tá? E mãe, obrigada por nunca desistir de mim mesmo quando eu desisti de você. Quando desligou, tinha lágrimas nos olhos. Arthur se aproximou. Miguel correu para brincar com outras crianças. Sua mãe? Arthur perguntou. Sim, ela... Manuela limpou lágrimas. Ela disse que está orgulhosa, não do dinheiro, não da empresa, mas de quem eu tô me tornando. E quem você está se tornando? Manuela olhou ao redor, para as famílias celebrando, para as crianças sonhando, para Miguel rindo com amigos novos. Alguém que finalmente entende que valor não é medido em zeros na conta bancária. É medido em vidas tocadas, em diferença feita, em presença oferecida. Arthur sorriu. Aquele sorriso raro que transformava completamente seu rosto. Ana diria que você aprendeu a lição. Você fala muito dela. Falo. Porque ela ainda vive. Em Miguel. Em mim. Nas escolhas que fazemos. Ele tocou o bracelete. Este bracelete. Ela fez para mim quando descobriu que estava grávida. Gravou uma frase dentro. Seja presente. Ele tirou o bracelete pela primeira vez que Manuela via e mostrou o interior. Em letras pequenas, gravadas no couro.
Seja presente, Ana. 2 palavras, Arthur disse, mas mudaram minha vida. Porque ser presente não significa apenas estar fisicamente lá. Significa estar completamente. Mente, coração, atenção. Sem distrações. Sem prioridades maiores. Manuela absorveu as palavras. Posso te fazer uma pergunta? Ela disse depois de momento. Pode. Você acha que poderia dar chance para isso? Para nós? Eu sei que somos de mundos diferentes. Sei que tenho muito a aprender ainda. Mas eu quero tentar. Quero ser parte da vida de vocês. Se você deixar. Arthur a observou. Viu vulnerabilidade genuína. Viu mudança real. Viu alguém disposta a descer de Torre de Marfim e andar no chão com o resto da humanidade. Sobe uma condição, ele disse finalmente. Qualquer uma. Sem pressa. Sem pressão. Deixa acontecer naturalmente. Por Miguel. Ele já perdeu a mãe. Não pode se apegar e perder de novo. Eu prometo. Não vou a lugar nenhum. Arthur estendeu a mão. Não romântico, mas como acordo, como compromisso. Manuela apertou a mão dele. E ali, no pátio de escola pública da Zona Leste, com crianças rindo ao fundo e sol se pondo sobre São Paulo, 2 mundos começaram a se encontrar. Não com fanfarra. Não com promessas grandiosas, mas com algo muito mais valioso, com presença, com intenção, com tempo. 6 meses depois, domingo de manhã. Apartamento 304, Vila Prudente. Arthur estava na cozinha fazendo café, Miguel colorindo na mesinha da sala, e Manuela, que agora visitava todo fim de semana, estava sentada no sofá, respondendo e-mails de trabalho. Fecha isso, Arthur disse trazendo café para ela. Só mais um e-mail. Fecha. Manuela suspirou, mas fechou o laptop. Mandão. Aprendi com alguém que tempo não volta. Ele sorriu. Então vamos usar bem. Pai! Manuela! Miguel gritou da mesa. Olhem o que desenhei! Eles se aproximaram. O desenho mostrava 3 pessoas de mãos dadas na frente de prédio colorido. Embaixo, em letras tortas, minha família. Manuela sentiu lágrimas queimando. Olhou para Arthur. Ele também estava emocionado. Miguel, Arthur disse suavemente. Você tem certeza? Sobre isso? Miguel virou, confuso pelo tom sério do pai. Certeza do quê? Sobre Manuela ser família. Miguel pensou por exatamente meio segundo. Ué, mas ela é família. Ela vem todo domingo, come com a gente, assiste desenho, joga videogame, essas coisas que família faz. Da boca das crianças. Arthur olhou para Manuela, ela olhou para ele, e sem palavras, algo passou entre eles. Entendimento, aceitação, possibilidade. Então tá decidido, Arthur disse. Mas vamos ter que colocar você para trabalhar. Família ajuda nas tarefas. Que tarefas? Manuela perguntou, rindo através das lágrimas. Você vai lavar louça. Eu cozinho. Você lava. Regra da casa. Deal! Miguel voltou a colorir, completamente satisfeito com a vida. Arthur pegou o celular e tirou foto do desenho. Depois foto de Miguel concentrado. Depois, num impulso, selfie dos 3 juntos. Manuela olhou a foto. Eles pareciam normais. Apenas família comum num domingo comum fazendo coisas comuns. E era perfeito. Mais tarde, quando Miguel cochilou depois do almoço, Arthur e Manuela sentaram no sofá. Sabe o que é engraçado? Manuela disse. Há 6 meses, eu acordava em penthouse de luxo, bebia café de 30 e me sentia vazia. Hoje acordei em apartamento de 1 quarto, tomei café de filtro de 8 e me sinto completa. Não é sobre o lugar, Arthur disse. É sobre as pessoas. Eu sei. Aprendi isso com você. Ele tocou o bracelete. Depois olhou para ela. Ana me fez prometer que não ficaria sozinho para sempre. Que deixaria alguém entrar. Levei 6 anos, mas... Ele pausou. Obrigado por esperar. Por ser paciente. Por ver Miguel e eu de verdade. Obrigada por me deixar ver. Eles ficaram em silêncio confortável. Depois, Arthur riu baixinho. O quê?
Manuela perguntou, só pensando. Há 6 meses você era CEO inalcançável e eu era segurança invisível. E agora? E agora? Agora você lava louça no meu apartamento todo domingo. Manuela o atingiu com a almofada. Ele riu. Ela riu. Miguel acordou com o barulho e correu para a sala, pulando no sofá entre eles. E ali, naquele apartamento simples, naquela tarde comum, naquele momento perfeito, 3 pessoas encontraram algo que dinheiro nunca compra. Lar, família, pertencimento. Arthur olhou pela janela para a cidade lá embaixo. Milhões de pessoas, milhões de histórias, algumas buscando sucesso, outras buscando significado. Ele havia encontrado ambos. Não em medalhas ou reconhecimento, mas em momentos, em presença, em amor. Tocou o bracelete uma última vez e sussurrou algo que apenas ele podia ouvir. Obrigado, Ana, por tudo, por Miguel, por me ensinar o que importa, promessa cumprida. Lá fora, a cidade continuava girando. Mas aqui dentro, o tempo havia desacelerado até o que realmente importava. Este momento, estas pessoas, esta vida, simples, invisível para o mundo, mas absolutamente perfeita. Arthur voltou para seu apartamento simples naquela noite. O bracelete no pulso, a mão do filho na sua, o peso das escolhas certas no peito. Ele podia ter continuado sendo o fantasma, o herói, a lenda, mas escolheu ser algo maior, um pai presente. E Manuela? Ela aprendeu que as pessoas mais importantes da sua vida podem estar invisíveis, bem na sua frente, esperando apenas que você abra os olhos. Que sucesso sem significado é vazio. Que felicidade não está no topo da torre, mas no chão, com as pessoas que realmente importam. Às vezes, os verdadeiros heróis não usam uniformes nem recebem medalhas. Eles limpam mesas, criam filhos, escolhem presença ao invés de poder. E com isso, mudam o mundo uma vida de cada vez. Se essa história te fez repensar como você enxerga as pessoas ao seu redor, deixa seu like. Se inscreve no canal para mais histórias que mexem com o coração e abrem a mente. E nos comentários conta. Você já ignorou alguém que depois descobriu ser muito mais do que aparentava? Ou melhor ainda, você tem sido presente na vida das pessoas que ama ou apenas fisicamente lá? A gente lê todos os comentários, porque aqui ninguém é invisível. Até a próxima história.